O novo trailer de Sonic 3 é mais uma prova de que esse vai ser um filme mais da hora do ano. Mas você conseguiu perceber todos os detalhes e easter eggs escondidos? O primeiro easter egg mais óbvio que se conecta diretamente com um aspecto importante dos jogos que estava faltando aparecer nos filmes são os Chao e os Chao Garden. Aqui no trailer vemos o Chao Garden sendo um restaurante temático, com os Chao dançando que são claramente pessoas fantasiadas, ou animatrônicos. Chao Garden é o nome de uma locação recorrente em praticamente todos os jogos principais de Sonic, que são o paraíso para essas criaturas que os funcionários estão fantasiados. Uma versão mais fiel desse bichinho pode ser visto na camiseta de uma dessas menininhas que vem falar com o Sonic. E esse Chao é tão importante que ele tem nome, e o nome dele é Cheesy. Falando no Cheesy e nessas duas menininhas, elas dão duas pistas de outros personagens relacionados que ainda não apareceram nos filmes, e que podem dar as caras logo. A cor da roupa delas remete a essas duas personagens. A da esquerda está com a roupa com cores iguais às da coelha Cream, que é a parceira do Cheese, e a menina da direita está com as cores da gata Blaze. Duas personagens importantes e queridas que aparecem na franquia desde antes mesmo de Sonic Heroes, que foi o jogo que popularizou os outros personagens sem ser o Sonic, Tails e Knuckles. Falar do Chao Garden e sua conexão aos jogos. E uma referência muito esperta que fizeram nessa cena é uma delas perguntar se o Tails é o detetive Pikachu. E essa é uma piada que meio que quebra a quarta parede, pois foi graças ao sucesso daquele filme que decidiram investir nos filmes do Sonic. Então se preparem para correr muito rápido e comer alguns cachorros quentes no caminho, pois está começando mais um vídeo investigativo de easter egg de trailers aqui no canal Planeta Team. Uma coisa que podemos perceber imediatamente é que tem um ponto crucial da história que está completamente diferente dos jogos. Gerald Robotnik está vivo. Nos jogos, toda a história de Gerald e a tragédia que acontece com ele, Shadow e sua neta, acontecem 50 anos no passado, e vemos alguns pedaços cruciais dessa história através de flashbacks. Pelo visto, podemos chutar que pelo menos a primeira metade do filme vai ter a dinâmica de aliança entre Eggman e Gerald. Nessa cena aqui em que o Gerald está olhando para o desenho da colônia espacial Arik na parede, podemos ver que ele está com uma roupa laranja, o que indica que isso é um flashback da época em que ele era prisioneiro da GUN. Será que o Eggman é quem solta ele? Ou será que é o Shadow, quando ele se liberta do tubo criogênico? Pois na cena dos trailers anteriores que o Shadow tá sentando a porrada em todo mundo, são agentes da GUN que vemos apanhando, que são os mesmos agentes que cercam o Shadow na rua nessa cena do novo trailer. Mas agora eu tenho um desafio pra você. Duvido você conseguir deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos. Quem conseguir fazer isso e comentar "Eu consegui", vai ganhar um salve e um coração no seu comentário. Agora, diferente do último detalhe, tem um que está inteiramente ligado com o Shadow, que nos mostra como o alvo dos jogos está mantido intacto. E isso é a amizade dele com a Maria Robotnik. Caso você não saiba quem é essa menina que vemos de mãos dadas com o Shadow nessa cena, e com a mão no tubo de laboratório dele nessa cena. Mas na próxima cena, Shadow está fora do tubo, e o vidro está quebrado. E é isso que nos diz que esse aspecto da história ali está sendo preservado, pois tem tudo a ver com esses soldados que o Shadow tá tampando no tapa naquela cena do trailer anterior, e que estão atrás dele no Japão nesse trailer novo. Naquela parte do flashback da história original que eu falei, que se passa 50 anos no passado, a colônia espacial Ark era o laboratório que criou o Shadow, e lá ele fez amizade com a neta do Gerald Robotnik, que tinha uma doença que tinha seus sintomas neutralizados dentro da nave por causa da órbita do espaço. Essa base foi invadida pelos soldados que caçam o Shadow, e durante essa invasão, a menina acabou indo de arrasta pra cima, o Gerald preso, e o Shadow preso no tubo de novo. Por isso que o Shadow tá tão pistola sempre que ele aparece no trailer, porque ele e Gerald têm apenas uma motivação graças a isso: vingança. Eles querem destruir tudo. Cara, isso é muito sério. E dá pra ver como eles estão realmente levando isso a sério nessa cena aqui, que eles rasgam a lua no meio com um raio que é disparado direto da colônia espacial Ark. Mano, você tá maluco, esse filme vai ser muito massa. Essas cenas estão muito bem feitas e muito épicas. Só que tem um problema, que é algo recorrente em trailers de filmes grandes como esses do Sonic, e que é um negócio retirado diretamente da escola de trailers da Marvel. Quantas vezes nós vimos personagens retirados de cenas do trailer que aparecem na cena final do filme? Fizeram isso no filme dos Três Miranha.
tiraram o Toby e o Andrew de cenas que eles estavam no filme final. E aconteceu igual no Vingadores Ultimato também. E nessa cena aqui que vemos Shadow, Eggman, Robotnik e o Agente Stone, perceba como essa cena tá esquisita. Tem um espaço enorme entre o Eggman e o Agente Stone. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles apagaram um personagem importante aqui, que vai ser uma surpresa que vai fazer a sala do cinema vir abaixo quando aparecer no filme. Rouge, a morcega. Eu tenho quase certeza que ela vai aparecer nesse filme. Ela tem tudo a ver com o Shadow sempre que ele aparece nos jogos ou nas animações. E eu tenho tanta certeza que eles podem estar apagando ela dessa cena, que é bem provável que tenham dois personagens ali naquele espaço, que seria a Rouge e o robô Ômega. A formação de equipes é um negócio bem importante para a lore e dinâmicas dos jogos de Sonic. E como já temos a equipe Sonic formada e até mencionada por esse nome, faz total sentido eles começarem a formação da equipe Dark logo no filme do Shadow. Mas eu quero saber de você, qual equipe você gosta mais? Digite nos comentários #EquipeSonic ou #EquipeDark pra gente saber qual o seu favorito. Voltando a falar das motivações dos vilões, precisamos estabelecer exatamente o que elas significam. Gerald Robotnik era um cara tranquilo e um cientista bondoso no começo de tudo, antes de rolar aquela invasão que acabou deletando a neta dele da existência. É por causa disso que ele reprogramou o Shadow, que também era bondoso, para erguer todo mundo na bicuda quando chegasse a hora, porque ele quer usar o poder do Shadow para destruir o mundo por completo, porque ele perdeu a fé na humanidade e quer que todo mundo pague pela vida da sua neta. Isso não me parece muito justo, né? Eu e você aqui não temos nada a ver com isso, que veio maluco, mas justamente por isso que ele é um vilão. Nos jogos, muito do que o Gerald precisa alcançar depende do poder das esmeraldas do caos. Ele até consegue criar umas cópias baratas das esmeraldas em laboratório, mas claro que as reais são mais fortes. Nos jogos ele usa as esmeraldas como combustível da ARQ, mas aqui no filme podemos ver que a fonte de energia, pelo menos do laser, é o próprio Shadow. Nessa cena aqui que vemos o Eggman e o Gerald, dá pra ver uns feixes de luz circulando eles, e depois nessa cena dá pra ver o Shadow patinando na parede, e é bem óbvio que ele tá correndo em círculos, mas as esmeraldas claramente têm que aparecer no filme, e elas estão no trailer, como podemos ver nessa cena, pelo reflexo dos olhos do Sonic. E é justamente essa fome de vingança do Gerald que vai fazer com que alguns personagens mudem de lado, como o Eggman. Nessa cena aqui dá pra ver ele apontando o dedo com raiva para o Gerald, como se eles estivessem discutindo, pois o objetivo de Eggman é o de dominar o mundo. E como ele vai dominar o mundo se estiver tudo destruído? Por isso que faz sentido o Eggman virar a casaca e abandonar o próprio avô para se aliar à equipe Sonic e impedir a destruição do mundo que ele quer ser o soberano. Outra cena que indica muito forte que podemos ter a formação completa de outra equipe como a equipe Dark é essa cena linda, em que vemos o Tails ficar super mais rápido do que ele é, para poder alcançar o Sonic e o Knuckles. E aí temos essa cena de encher os olhos de quem cresceu jogando Sonic Heroes de lágrimas, com o trio correndo juntos. Sério, não tem como isso não ser uma indicação de que teremos a equipe Dark no final. E como já tivemos indícios de Cream e Blaze no começo do trailer, isso pode significar pelo menos mais uma equipe pode ser formada, que é a equipe Rose, formada pela Cream, Big e a Amy Rose, que é tipo o interesse romântico do Sonic, o que pode render boas piadas no futuro. A Blaze é uma personagem mais difícil de aparecer, pois ela precisaria de um filme inteiro para focar apenas nela, já que toda a história dela gira em volta de multiverso e de uma dimensão paralela chamada Império Sol, que ela é a imperatriz e guardiã da versão deles das Esmeraldas do Caos, que são as Esmeraldas de Sol. E elas são diferentes, pois dão um novo poder ao Sonic. Com as do Caos ele vira o Super Sonic, e com as de Sol ele vira o Fire Sonic. Ela não faz parte de uma equipe porque ela cumpre sozinha como se fosse o papel de Sonic e Knuckles na Terra, de proteger as Esmeraldas do Caos.